Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e queremos fazer uma reflexão, uma meditação aqui. É um texto daqui da palavra. Eu tenho por certo que Deus vai falar aos vossos corações. Tenho certeza que Deus vai falar aos corações de alguém. Em Mateus aqui no capítulo 15, versículo 21, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. É bem interessante e importante esse texto bíblico, esta palavra, aonde nós observamos aqui que aquele que deseja receber algo da parte do Senhor Jesus, é necessário que primeiro ele tenha conhecimento que Jesus ele pode. Segundo, ele tem que ter a iniciativa de vir até a Jesus para que possa obter o milagre. É claro que existe passagem na Bíblia que Jesus foi até o encontro daquele que precisava e estava buscando o milagre, como no caso do paralítico do tanque de Betesda. Mas é um caso em exceção, é um caso em que Jesus, ele como sendo onisciente e conhece todas as coisas, ele sabia que aquele homem não tinha capacidade e condição alguma e nem havia alguém que o conduzisse até o tanque, para que no mover das águas ele pudesse obter o milagre. Mas aqueles que podem vir e ao encontro do Senhor, eles podem obter o milagre, porque o Senhor Jesus, ele é o Senhor do milagre. E nesse texto, nós observamos que ela tinha conhecimento de que Jesus operava milagre. E ela, percebendo que Jesus estava nas proximidades, ela se deslocou, deixando a sua filha que estava endemoniada, estava oprimida, estava opressa pela atuação espiritual maligna. Um espírito havia se apropriado dela e ela estava endemoniada. Então esta mulher fez o quê? Ela veio ter com Jesus. Então ao se aproximar, e os discípulos vendo que ela vinha clamando, começou a dizer: Senhor, despede ela, ela vem clamando atrás de nós. Querido, às vezes as pessoas ficam perturbados, incomodados quando escutam o seu clamor. Mas acontece que aquele que precisa, aquele que busca, tem que clamar, tem que buscar o auxílio e o socorro a quem realmente pode lhe auxiliar, pode lhe socorrer. Então observe que ela veio ter com Jesus, mesmo enfrentando alguns obstáculos, algumas dificuldades, mas ela não desistiu, ela continuou clamando, mesmo escutando palavras que ao nosso ponto de vista, aos nossos olhos hoje, se alguém responder de tal forma, eu acredito que alguém escutando da parte do Senhor determinadas palavras, ou alguém falando, ficaria até aborrecido, mas ela não, ela insistiu, ela persistiu, ela continuou insistindo, sabendo que iria obter o milagre. Eis que a mulher cananeia que viera àquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu nada. Até aí tudo bem.
Aí os discípulos começaram e disseram: ó Senhor, despede ela vem clamando atrás de nós. Aí vem agora a resposta de Jesus: eu não fui enviado para esse povo aí, para essa nação gentil, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela continuou. Ela, porém, depois que ouviu isso, ela fez o quê? Ela adorou. No segundo ponto aqui, primeiro ela veio, segundo ela clamou, e terceiro agora, ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cães. Mas por que Jesus falou assim? Há uma passagem nas Escrituras, em Êxodo 23, 10 e 11, e Levítico 25 e 1, que o Senhor fala para Moisés que quando o povo fosse introduzido na terra, eles protegessem a terra, trabalhassem por 6 anos, e no 7º ano desse descanso, para que tudo o que fosse produzido naquela terra servisse para atender às necessidades do faminto, do estrangeiro, do peregrino, daquele que passasse por aquela região. E como era uma cultura israelita, judaica, e ele os considerava povo de qualquer outra nação por causa dos hábitos, dos costumes e dos cultos aos ídolos, eles os consideravam como cães. Então, quando Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cães, ela disse: os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E no livro de Ruth, nós vemos que quando ela veio, que estava na terra já de Israel, ela foi colher no campo. Então, as primícias e a comida, que tudo que colhia o povo de Israel, eles colhiam, mas não deixava cair. O que caísse no chão, eles não recolhiam, porque era considerado imundo. Então esse era considerado como os cães que sobejava ou comia das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por isso que ela compreendeu o que Jesus se referia e falou. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então é necessário ter uma iniciativa. Primeiro vir, segundo, você tem que clamar, adorar, humilhar-se, porque ela humilhou-se, né? Para que possa obter da parte do Senhor o milagre. E Deus vai fazer o milagre acontecer na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Nós observamos aqui em Lucas, no capítulo, porque ela creu que Jesus era o Senhor do milagre. Isso tem muito a ver com uma passagem bíblica que está no livro de Lucas, no capítulo 13, que eu gosto dessa passagem, que Jesus fala da videira, né? Jesus fala a parábola da figueira estéril, que a figueira aqui representando Israel e aqueles que... Olha aqui, então Jesus proferiu, capítulo 13, versículo 6 até o 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola acerca do homem que tinha figueira plantada na sua vinha. Esse homem é quem? É Deus. Deus plantou, tirou Israel lá do Egito, plantou na sua vinha, que é Israel, plantou o seu povo ali, para que eles produzissem fruto. Mas ele terminou não dando fruto digno de arrependimento, ou fruto que agradasse ao Senhor. Então o Senhor disse: por 3 anos eu venho aqui e não vejo fruto. Claro que Jesus se referia aqui já ao seu período de ministerial. Pelo que disse o viticultor, disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, porém pode cortá-la. Mas ele pegou e disse: ela disse: por que está ocupando inutilmente a terra? Ele pegou e disse: não, deixa mais um pouco de tempo. Ela, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escavo ao redor dela e põe estrume. Então foi assim, Deus que realmente queria cortar, totalmente arrancar da sua terra. Mas ele pediu mais um tempo. Disse: deixa que eu vou escavar em volta. Ou seja, Jesus começou a pregar o evangelho em volta de Jerusalém, nos contornos de Jerusalém, pela circunvizinhança, operando os milagres, para ver se de alguma forma chamava a atenção de Israel a crer, admitir, acreditar que ele é aquele que haveria sido enviado da parte de Deus
para que eles pudessem seguir, obedecer, mas nem mesmo assim eles o receberam. Por isso que diz, eles não receberam, mas a todo quanto o recebeu, ele deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Por isso que isso aqui representa os milagres que foram em torno de Jerusalém, para que se cumprisse o que está escrito na palavra, né? Então, querido, aí ele diz, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-lo. Então nós entendemos, percebemos aqui o quê? Que Jesus fez um milagre em volta de Jerusalém, entrou na cidade, que você lê mais adiante aqui, no versículo 34 e 35 do mesmo capítulo, quando ele, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta dos seus próprios ninhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Ele, porém, eis que a vossa casa vos ficará deserta, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, né, catatando as palmas, jogando suas vestes, e gritaram, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, querido, mesmo assim, pela dureza dos seus corações, depois ele foi arrancado da sua terra. Mas, o que é que tem a ver com a mulher Sírio-fenícia e cananeia? Porque ela é gentil, e ela veio ter com Jesus porque ela creu, porque ela viu e os milagres que Jesus estava fazendo em torno de Jerusalém. Então, venha para que Jesus possa operar o milagre na sua vida. Jesus te convida hoje, vem, que Ele vai fazer a diferença no teu viver. E eu creio que Deus quer fazer coisas grandes, que essa mensagem chegue aos vossos corações, que alcance vidas, que você precisa ter uma iniciativa de vir a Jesus. Porque vindo e seguindo aprende, e aprendendo você obedece, e obedecendo você vai cumprir o ID do Senhor. E você vai experimentar o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste dia, hoje e sempre.